Dando início, então, à nossa reunião, o pessoal do sindicato, né, pediu a tribuna aqui de meia casa para poder nós conversar com os vereadores sobre os professores aqui da cidade. Então, eu pedi para o representante, nesse qual de vocês, Sena, ou a secretária de Educação, não sei se está aí. Aí, tá. Aí, se quiser fazer parte aqui também na frente, junto com o pessoal do sindicato também, pode vir aqui. Tá bem. Sim, pode. Fique à vontade. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou a professora Sidneiva, sou professora de Educação Física no Colégio Hugo Simas. Estou aqui acompanhada, né, do Mário, que é professor de Filosofia e dirigente da direção de Londrina, né, e região da PP Sindicato. A Zélia, que é da Secretaria de Assuntos Municipais, da direção regional, e eu sou da direção estadual da PP Sindicato e estou na Secretaria de Formação Política Sindical. E mesmo estando, né, na direção estadual, que é a sede em Curitiba, a gente não é liberado para estar o tempo todo a trabalho do sindicato, o governo não libera a gente, então eu continuo em sala de aula. Mas a gente faz todo o esforço e é sempre um prazer atender, né, a demanda dos professores e professoras municipais e agradecer, né, o espaço que vocês estão possibilitando para a gente para falar de um assunto tão importante que é a educação, né? E a gente tem visto, assim, no decorrer dos últimos anos, principalmente, um ataque mais direto à educação, tanto na sua concepção, como também aos nossos direitos. Tá? Então, nós temos aí um piso nacional, que é a Lei 11.738, que ela foi homologada, né? Ela foi aprovada em 2008. Só que essa lei, ela demorou 200 anos para ser aprovada. Nós nunca tivemos um piso nacional no nosso país. Então, nós demoramos 200 anos para conquistar. E até hoje, nós temos que fazer a briga, nós temos que fazer a discussão, nós temos que fazer os esclarecimentos, que o piso é lei e precisa ser aplicado no início da carreira de cada trabalhador e trabalhadora. Então, a gente tem... essa lei, ela é uma lei, ela não é muito extensa, mas ela é muito importante, que ela traz basicamente 3 méritos ali, né? 3 eixos, que é a valorização dos profissionais, né? Que vai prever isso, a valorização, o piso inicial, né? Quando a gente fala o piso, é onde inicia a carreira, e também a hora-atividade, que é 1/3 da hora-atividade da jornada do trabalhador, para ele poder preparar, né, as aulas, estudar, fazer pesquisa, atender os pais de alunos, cortar os EVAs, que as crianças tanto gostam, elaborar as avaliações, a matéria, enfim. Esse é o momento que a gente fica ali, né, na escola para preparar. E isso só foi possível graças a essa lei, né? E a gente sabe que também muitos municípios não estão cumprindo essa legislação. E a outra questão também é com relação ao piso, que muitas vezes a pessoa fala, mas o município não tem condições, né, de pagar. Então, hoje o piso está R$ 2.210 para 20 horas, no início da carreira, para quem tem a formação de magistério. E aí, o decorrer da carreira, a evolução na carreira, ficou para cada município, de acordo com as suas condições, fazer uma carreira que atenda, né, à valorização dos professores. Porque hoje você entra com um salário de 2.200
E conforme você vai fazendo, se especificando, especializando, fazendo uma graduação, uma pós-graduação ou até mesmo um mestrado, a pessoa vai elevando nessa carreira. Isso se chama valorização. E quem ganha com isso é o município, são os alunos. Tá? Então, essa valorização, essa estrutura de carreira, ela ficou para que os municípios construíssem. Então, a legislação ela não fez ele não deixou já isso claro. E aí a gente tem encontrado, em alguns municípios, não é o caso aqui, um achatamento, né? Que eles vão lá e pagam, ó, todos vão ganhar 2.200, né? Todos vão ganhar 2.200. Então, quem ganha menos vai ter uma complementação. Quem ganha mais não vai ter reajuste, né? Foi o que aconteceu, inclusive, no estado do Paraná. Mas nós sabemos que isso é uma lógica, né, de desvalorização da educação. Tá? E aqui, especificamente no município, nós temos ainda uma defasagem de mais de 20% de reajuste. Então, os professores que estariam lá no início da carreira de R$ 2.210, hoje está em torno de R$ 1.800. Então, tem uma defasagem aí de R$ 400. E o município teria que cumprir, né? Tem que cumprir essa lei para aplicar esse piso com reflexo em toda a carreira, certo? E a gente sempre coloca, né? Um professor que ganha R$ 2.200, ele não vai para Londrina para gastar R$ 2.200. Ele não vai para São Paulo, ele não vai para Miami. Ele vai gastar onde? No município. E aí vai gerando mais arrecadação de impostos, enfim. Além dessa questão da valorização, a gente também defende de que essa pessoa vai trabalhar com as melhores condições. E ela consiga, então, fazer proporcionar e ofertar uma educação de mais qualidade para as nossas crianças. E isso tudo vai refletir no município como um todo. Na hora que você tem uma campanha contra a dengue, na hora que você tem uma mudança numa estrutura, né, do atendimento à saúde, até evitar algumas doenças. O conhecimento, ele vai abranger todos os setores de uma sociedade. Nós temos aí, não sou eu que estou dizendo, mas a história mostra, né, que uma sociedade ela só foi possível mudar o seu percurso, lá, a sua concepção, né, a sua vivência e o seu IDH, as suas condições humanas, foi através do conhecimento. Quando o governo, né, os líderes investiram na educação como realmente deve ser feito. Então, assim, a gente agradece muito o espaço que vocês estão dando. Nós temos, assim, toda a disposição para fazer o debate, esclarecer outras questões. Caso a gente aqui não consiga dar conta de todos os questionamentos, a gente pode agendar uma outra data, com pessoas, com técnicos, mas, principalmente, pedir para que essa casa, né, que é um fiscalizador e também ajuda na gestão municipal, para que faça essa conversa com o prefeito, que a gente busque coletivamente a saída, para que a gente aplique realmente o piso, demonstrando para a sociedade de Rancho Alegre, mas também para todo, né, o restante da região, de que a educação aqui, o profissional da educação é valorizado, ele tem salário digno, o prefeito respeita a lei, e a gente não está aqui no sentido de fazer só cobranças, mas dizer que nós queremos sentar. E se não é agora, quando, como, é possível, dentro dos nossos conhecimentos dos dados do município, é possível sim. Tem dinheiro, tem a margem na lei de responsabilidade fiscal e tem uma lei que respalda. Então, a gente precisa sentarmos todos, né, e fazer esse diálogo. Abrir a mesa de negociação para que a gente avance nessa reivindicação e aplique a lei do piso, né, nacional. Inclusive, o Brasil é um país que paga 30% a menos
para um professor, né, em comparação com outras categorias com o mesmo nível de escolaridade. Você faz uma faculdade, você passa um vestibular, você vai lá, cursa 4, 5 anos, o outro profissional também. Em média, isso significa que tem gente que ganha até bem mais que o professor. Então, a gente precisa perguntar por que essa desvalorização? Por quê? Né? A gente precisa romper com isso. E um apelo que eu faço aqui para essa Casa de Lei é que a gente junto faça esse debate. Eu tenho certeza que muitos de vocês, né, fizeram a campanha, foram eleitos democraticamente, a gente defende muito esse processo democrático, e vocês, tenho certeza que no plano de campanha, vocês colocaram que vocês iam defender a saúde, que vocês iam defender a educação como prioridade, porque é um bem que não é um bem, um bem que seja temporal ou que seja específico de uma região ou outra. Não, é um bem que está garantido na nossa Constituição. Está lá na nossa Constituição. Né? Então, a gente precisa fazer que, de fato, a gente defenda. Vamos defender juntos. Vamos conversar e encontrar uma saída. E aí, esse é o apoio que nós precisamos dessa casa, né? E fico feliz que a secretária esteja aqui, para que ela possa também ajudar a gente nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil, mas a gente sabe que é possível e que é imprescindível para que a gente possa superar as dificuldades que tem nessa sociedade e, de fato, valorizar a educação, né, através do salário. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Estou à disposição, caso alguém queira fazer uma pergunta. Professor Davi, gostaria de falar alguma coisa? Não, eu só queria avalizar, senhora, você, desculpe, que você disse, quanto realmente é a educação. Vocês devem saber que o Japão e a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, foram totalmente destruídas. Aí o príncipe, não me lembro se é Hirohito ou Akihito, ele falou, eu vou erguer essa nação que está totalmente destronada através da educação. E se vocês sabiam que todo cidadão japonês seria obrigado a fazer referência para o príncipe. E é o contrário, é o príncipe que faz para o professor, que infelizmente no Brasil nós não temos valor nenhum, viu? De jeito nenhum. Tá, muito obrigado. Obrigada. Vereador Lenilson. Silvio. É algo valoroso. O professor é o que temos de melhor, né, Davi? De onde vem a essência do ser humano, né? Para mim, em relação a mim, vocês têm todo o apoio que vocês precisam. Não depende de mim, né? É lógico, só de mim. Mas o que depender, eu estou à disposição. Eu acho que vocês merecem, sim. E tem total apoio meu também, viu? Vocês têm conhecimento do nosso plano de carreira? Você pergunta para Mais ou menos. Eu não. Eu tenho. Quem mais? Já passou aqui, mas eu não lembro, não. Eu tenho em parte porque foi nós que aprovamos num mandato para trás. Mas não é. E a gente fala isso, desculpa, Nossa. porque numa última reunião que nós tivemos, o prefeito cobrou isso, né, dizendo que ele não tinha conhecimento disso, mas é lei, né, foi aprovada nessa casa. Foi. Ela existe, né, desde 2010, tá? Então, é de grande importância vocês terem ciência disso, porque é a vida profissional de cada um. Muitos que estão aqui estão esperando tipo uma resposta de vocês, porque o projeto vai ser aprovado aqui, né? E do gestor também, porque está dependendo para aposentar, né? Então, quer dizer, precisa dessa valorização, que é um direito deles, né? Vocês estão argumentando isso para o prefeito, e a resposta dele em comum, né, foi dizendo que não tinha conhecimento disso, né? Então, seria de grande importância vocês terem essa ciência, né, para que a gente possa
Uma coisa assim que eu lembro é que o plano de carreira de vocês é diferente dos servidores, né? É isso, eu lembro. Porque a classe da educação, ela é específica. A verba, ela vem direto, ela é do Fundeb, entendeu? Como da saúde também. Então, são duas particularidades. Saúde e educação, verba escritada, entendeu? Dentro desse plano de carreira também, eu vou deixar bem claro que nós não estamos aqui só pensando financeiramente. Às vezes tem pessoas que têm um tabu, o professor só briga por dinheiro. Não, é a valorização. O corpo desse projeto, ali está a vida profissional. Como a Sidneyva disse, né? Quanto mais você investe em você, mais você quer ser valorizado. E o plano dá essa legitimidade. Falta ser validada. Né? Está faltando isso. Vereador Daniel? Muito bem. Eu também, eu fico pensando, você estava falando, professor, eu estava lembrando quando eu estudava, o trabalho que eu dava lá para a dona Maria do Zé Irineu. Então vocês têm meu apoio porque eu fico imaginando o que vocês passam, né? Então, esse capetinho não é fácil, não. Para nós sermos professores, sem o magistério nós não entramos. Sem uma faculdade a gente não entra. Sem uma especialização também não. Sem um concurso pra também tudo isso, sem um concurso também não. E para a gente se levar, tem que ter um tanto assim de curso, que é obras. Então a gente luta muito, né, para ter um degrauzinho. Né, e esse degrauzinho não está sendo valorizado E você vê, conforme a gente precisa. Sandra, é a mesma coisa de uma pessoa, é um médico, tipo assim, comum. Aí se ele se especializar em, operar coração ou plástica, ele vai ganhar mais. Então o professor é todo cargo, né? Por exemplo, você entra trabalhar numa oficina, aí no começo você lava a peça, você vai ganhar um tanto. Se você fazer curso e for trabalhar no torno, você tem que ganhar mais. Então, vocês têm meu apoio, sim. Mas deixa eu só, essa reunião, na realidade, ela começou já desde o ano passado. Então, assim, então, assim, na realidade, então, isso já nós estamos em 2023. Então, é legal esse debate, mas até quando vai ser só o debate? Então, a gente está aqui porque a gente quer assim, ação. Ô, Edmar, peraí. Eu só quero deixar bem claro a todos os professores que nenhum de nós aqui somos contra. A partir do momento que o projeto chegar aqui, absolutamente vai ser aprovado rapidamente. Não, sim, mas não depende da gente, né? Depende do prefeito. Assim que o prefeito chegar e falar que tem que ser, sem sombra de dúvida, a gente tem total apoio. Com licença. Sim, mas por isso a gente tem que trazer o prefeito. Não, pressão Como nós vocês fazemos, veem sim. aqui, a gente vem, todo mundo, e faz uma reunião. Nosso plano de carreira, ele segue o reajuste de acordo com o governo. Isso. Federal. Sim. Então, o que está acontecendo? Não sei a data correta agora, mas assim, o governo deu 32 por alguma coisa no passado. Isso. Muita briga. Para mim, não. 20. Estadual, não. O governo deu Mas piso foi de- salarial, foi deu de piso comum salarial, não acordo? deu aumento de 32, É o mas o reajuste estado do do Paraná não piso. deu. Não, é o reajuste do piso foi de 33%. Isso. Certo? Para Mas só que todos não- os professores que deveriam aplicar. Né? Mas eu não recebi, ué. Mas daí, Esse é o professor estadual. Estadual não aplicou. existia um problema. Pode. Porque aí no nosso estatuto fala que segue o reajuste federal. Então, quer dizer, não foi dado 20%, com muita briga, a gente participou e conseguimos 20%. Esse ano foi falado 14,93%. 95. Até agora nós conseguimos quantos? Sim. E esse projeto de lei foi passado. Mas deixa eu só concluir. Esse projeto de lei que vocês votaram? Sim. Para que fosse chego. Então, aí a minha pergunta. O índice de O vocês? que está acontecendo? Tipo assim, não houve nenhuma argumentação por parte de vocês a favor ou a desfavor da nossa classe para que isso esteja chegando até a nós? Posso responder? Esse 5,7 Foi a reposição que você deu, do índice. foi
INPC. Isso é totalmente diferente. Silvio, aquele aumento que deu para todo mundo, 5,93. Esse foi pro servidor. Esse foi a reposição do servidor. É que não tem mundo. Foi o ano passado? Quando que o Bolsonaro colocou os 30? Tá, mas Na verdade, não é o Bolsonaro. Só uma coisa, na verdade, não é o Bolsonaro. Mas né? tá bom. Mas vamos se nós começar na. Foi um piso. Veja bem, esse reajuste, todos os vereadores indagaram o prefeito e tudo mais, nós fomos lá, conversamos, acho que todo mundo lembra. Gente, será que você acha que nós não quer dar aumento para vocês? Você acha que tem algum impedimento nessa casa? Jamais. Vocês querem? Não, mas que dia que você viu nós votar contra algo aqui? Porque os 20% que vocês, foi em comum acordo de vocês, sim ou não? Sim, mas aí chegou o projeto mastigado aqui com 20%. De comum acordo, acho que aqui todo mundo sabe. Negociação. Sim, mas daí é uma coisa dele, né? Uma coisa dele. O que chega para nós, é comum acordo com os professores? Sim. Se não fosse, não tinha, pelo menos por mim, não passava. Eu acho que não. Então chegou em comum acordo, os 20%. Nós aprovamos. Se chegar a 50% para vocês têm mérito para isso de sobra. Nós tinha passado. Nós não procura, vocês têm que trazer para nós, igual você está falando. Pô, você é foda, você é boa. Você falou, você entendeu? Você falou, agora eu vou com você, ué. Vocês não estão satisfeitos? Eu, pelo menos, eu vou com vocês. Agora os vereadores... E ela também é boa, só que não funcionava. É porque o alinhamento do piso foi só para quem ganhava menos. Isso. Aquele que ganhava mais não teve. Mas isso aí eu fui com esse item aí, eu fui contra aqui. Não sei se você se lembra disso aí. Entende? Eu fui contra. E um problema é o seguinte: o cara começa aqui, depois o que está aqui embaixo passa o outro igual ao outro, não pode. Mas é isso que eu comentei. Se torna teto. O Valquíria, eu não sei como é que funciona no caso de vocês, mas se vier um projeto aqui para a gente reprovar ele, esse projeto não pode voltar mais no mesmo ano. É só no outro ano. Então, aí já tem que ver o que está no regimento do município. Então, é uma coisa mais... Então, se a gente reprova aqui... Então, aí que tá. Não, tem que seguir. A questão é isso. Pessoal, mas aí já é uma briga judicial, né? A questão é a seguinte, a gente reprovou aqui... Mas nós temos índices para isso? Aí não volta mais. Tem índice. Tem margem na lei de responsabilidade fiscal e tem índice, né? E aí é só uma questão. Você tem duas leis. Tem a lei federal, que tem que ser cumprida, que ela vai falar do piso. E ele também vai falar de valorização, e a valorização é carreira. Aí você tem o Plano Nacional de Educação, que deve... Ai, joguei até... Calma. Eu quebro tudo mesmo, fiz de italiano, gente. É o seguinte, e nós temos também o Plano Municipal, deve ter um Plano Municipal aqui, que fala da valorização, da carreira. Então você segue o Plano Nacional, que determina o valor do piso. Tá? Reajustado pelo custo aluno do ano anterior. Então, quando a gente fala assim que não é Bolsonaro, não é Lula, não é Temer, não é Dilma, não é ninguém. O que foi feito? Foi aprovada uma lei em 2008 dizendo o seguinte, que o reajuste do piso para o ano anterior, o índice, ia ser baseado no custo aluno. Então, o que foi investido na educação no ano de 2022 deu 14%. Então, agora, esse dinheiro já foi sendo incorporado no bolo da educação, e agora, esse ano, o governo, os estados, os municípios, têm que cumprir o piso. Tá? E aí é o que a gente coloca, porque a lei já está lá estabelecida.
O Congresso já deu o parecer favorável a essa metodologia de reajuste. O Supremo Federal também já fez, já votou favorável a essa metodologia. Então, o reajuste é esse, é um piso nacional. Então, você tem o piso nacional e aí você tem a carreira, que é outra lei, que também tem que ser seguido. Então, a gente só para deixar assim bem claro essa questão. Tá? Então, hoje, nós temos aqui uma defasagem de 20%, de em torno de 20%. Então, os professores que é para iniciar piso, a né? carreira por 2.210, está iniciando com 1.800. Viu? Essa defasagem é em cima do novo piso. Do novo piso. Novo piso. Porque só ficou um restante ano passado e este ano. Agora, com esse novo piso, está dando uma defasagem de 20%. Isso, somando os dois dá 20%. Tá? Porque quando eles acertaram em 20, ficou quanto? 12? Em torno de 12, né? Porque aí tem um... 24. mas aí tem... Como você depois faz uma soma dos matemáticos aí, diminui a porcentagem, não dá redondo. Viu? O Bolsonaro tinha a prerrogativa de dar ou não os 32%. Não, né? ele não tinha. Ele deu teto. Não, Ele o seguinte. tudo, aliás. É o seguinte. Já existe a lei, né? Só que é o seguinte, isso começou com o Temer, que o Temer quis fazer uma firula, quis se aparecer, bem a verdade. Ele foi lá e assinou uma portaria para dizer aquilo que já é lei, assinou uma portaria. Aí, no ano de 2010, foi 0. Esse 14, quem que deu? Agora. Não, não é Deus, gente. É o piso, é o índice do ano passado. É índice federal. A índice federal. Ó, faz assim, faz de conta que tem 100 mil reais para gastar com educação. Foi injetado 14%, dá 114, né? Isso. É isso, né, gente? Isso. 114. Então, foi injetado, então aumentou 14%. Esse 14% vai definir o índice para este ano. Viu? Ela... Presidente. Ô, vereador Não, Silva, gente. ela vai explicar pra gente. Vamos. Mas... Falou. Não. Então, o seguinte, 2010, viemos aqui Deu certo. a convite do pessoal, dos servidores que muitos estão aqui, ou que são mais novos, né, a contribuir a fazer o plano de carreira que já estava em todo o Brasil, aí, Paraná, e chegou aqui em Rancho Alegre. Como a Zidineiva falou, existe, vamos supor, duas partes. A financeira, que é essa que vocês estão debatendo. IPERBA, Fundeb, isso é lei. Não importa o gestor, ele tem que cumprir. Está lá na conta, ele tem que pagar. Por vários fatores, ele não paga, e vocês sabem disso, a gente precisa, só muda o nome do município, né? Agora, tem a parte que é a física, que é a vida profissional, onde eles investem, porque se tem um plano de carreira que diz, se eu fizer mestrado, eu vou ganhar 5 mil reais, eu vou fazer de tudo para chegar no teto. Entendeu? E quando eu chego lá, que eu tenho os meus direitos, o gestor vai lá, financeiramente. Daí eu fico patinando, né, esperando, passando os meus 25 anos, 30 anos na carreira, esperando ser valorizado para eu me aposentar, que é o caso de muitos aqui. Só que elas já fizeram a parte delas, está na lei. Muitos de vocês eram da época, 2010 aqui, tem alguém? Eu. O senhor era, né? Eu também. Então, foi aprovado. Existe aqui nessa casa uma cópia de uma lei que ampara isso. Então, eu quero fazer uma proposta para vocês, tá? Que aqueles que não têm conhecimento, que possa ter conhecimento disso aí, para que vocês possam nos ajudar. Estou falando aqui como sindicato, mas falando na língua delas também, tá? Acredito que vocês têm uma comissão que representa a educação aqui, então vocês vão ser nossos apoiadores, vocês ser os 9, e ser
Professor, e os outros? Precisamos de vocês, justamente porque vocês são os fiscalizadores. É perguntar o porquê. Porque isso nós já fizemos essa pergunta. A nossa parte, eu estou falando por elas, tá, gente? Já fizemos, já conversamos, já dialogamos, já virou essa parte burocrática. Agora a gente precisa de vocês. E os outros municípios, como é que faz? Oi? Os outros municípios fazem? Então, mudou? Fazem, alguns. E a gente está nessa. Aqueles que não fazem, vai fazer porque é lei, né? Sim. No primeiro momento não, mas até 1º de maio com certeza faz. Não, só para deixar mais ou menos claro, vamos tentar, né, como diz, eu acho que o apoio de todos aqui vocês têm, sempre tiveram. Infelizmente, nós aqui da Câmara não podemos decidir sobre valores, né, a gente só aprova ou não. Então, normalmente, o que tem acontecido, quando vem para cá, normalmente já é em comum acordo, vamos dizer assim, né? É a questão a gente sabe como é que é, né? Comum acordo, mas o que tem, por exemplo, não estamos contentes, fala para a gente, esse valor para a gente não dá. Eu acho assim, seria muito interessante para a gente também, e vocês são todos da cidade, a maioria de nós também, vocês também têm contato de algumas das meninas que são de fora, que quando chegasse alguma coisa que fosse da educação, que vocês ligassem, fulana, chegou tal coisa aqui pra gente, vocês estão sabendo, vocês têm ciência, porque a gente fica sabendo por curiosidade de quem entra no portal, porque quem não entra, não vê que já foi aprovado. Está escrito lá, eu aprovo que a Câmara aprovou. Isso. Então aí a gente também acaba sendo utilizado pela forma de parceria. Mas meninas, nós temos uma sessão, com todo respeito, nós temos uma sessão gravada, um live, e vocês têm que nomear alguém para nós, porque nós não temos, vou ligar, não temos. Não, mas se nós temos Tem uma comissão. É. ligou para alguma professora, a gente joga no grupo para fazer essa relação, essa argumentação, a gente sentar, discutir, tentar conversar com ele, porque aí facilita também o trabalho. Mas uma coisa é fato, a Câmara se dispõe a ajudar. Existe uma comissão aqui, né? Quem são os Sim. representantes de vocês da parte da educação? Acho que é o Comissão de Educação da Câmara. Davi? Acho que é o Davi, não é? Você, a Grace? Davi, a Grace. A Grace. O Davi é professor. E o Daniel? Eu sou filho de professora também. Mas eu não, da Comissão de Educação não faço parte. Participando, se tiver uma, tipo assim, de preferência que a gente possa sair daqui já com um agendamento, vocês tomarem a frente de ir lá falar com o prefeito, marcar uma reunião com eles, até para vocês terem entendimento e ouvir a parte deles, né? Chamar a comissão, Então, independente da PP estar junto ou não, mas chamar a comissão, estar lá. Acho que só a gente não vai resolver. Tinha que estar aqui, na verdade. Viu? Outra coisa também, eu queria fazer um apelo à secretária da Educação, que ela pudesse sentar junto com a comissão também, porque muitas das coisas do plano de carreira não precisa ser necessariamente com o prefeito, a secretária pode, o cargo que ela tem, né, todo respeito, ela pode ganhar. Até hoje eu nunca deixei engavetado, sabe? Sempre eu procuro o prefeito, todas as reivindicações dos professores eu procuro ele, por isso que eu estou aqui, né? Para lutar pela classe dos professores. Então, talvez não entende, mas eu faço a minha parte muito bem feita quanto a isso. Só que eu sozinha não tenho poder suficiente para fazer isso. Vocês não estão tendo, eu vou ter. Então, eu acho que os vereadores têm um poder maior entre nós aqui de ajudar a classe dos professores. Sabe? Viu? Só uma pergunta. Que ele fez em dar esse acréscimo. Ele se comprometeu? Viu? Porque nós não participamos da última reunião. Não participamos. Agora que tem. Eu não participei. Você participou? Não. Do acerto? Comprometeu. E agora vai Daqueles 20%, algum vereador estava nessa reunião? Não. Nós não estávamos. Foi uma reunião entre o prefeito e o pessoal. Só uma pergunta. Só. professores e membros da PP. Jurídico que decide, né? E chegado um valor. Muita conversa
Na verdade, na verdade, então vocês estão aqui hoje reivindicando que o prefeito pague o novo piso e mais A correção. Na verdade, mais algumas coisas do plano de carreira que não está sendo cumprido, é isso? ó, na verdade, pessoal, na verdade nós viemos aqui, tá, para conversar com vocês, para pedir esse apoio, para que a gente possa, em conjunto, fazer essa conversa com o prefeito, para que a gente avance nas outras, nessa diferença, para diminuir essa diferença e aplicar o piso. Por quê? Porque ano passado foi feito algumas reuniões, foi feito o acordo que pagaria 20% e o que o restante seria negociado no decorrer do ano. Isso não aconteceu. Então, a gente precisa, né, junto com a secretária, junto com vocês, para que... E aí, esclarecido as questões da importância e da legalidade do piso, né? Porque existe uma legislação estadual, nacional e a municipal que estão sendo desrespeitadas, né? E que a gente não pode politizar o piso. O piso não pertence a determinado governo ou prefeito, né? Ou presidente. Ele é uma conquista nossa. Eu mesma, a Zélia que está aqui, nós fizemos várias caminhadas, inclusive para Brasília, e levando até prejuízo na carreira para defender a aprovação desse piso. Enquanto que prefeitos e secretários de educação, não estou dizendo que é aqui o caso, que não é esse momento, não é essa a questão, lá no passado, ao invés de ir para a Brasília fazer marcha e pedir mais dinheiro para a educação, mais condições, iam lá pedir para o presidente revogar a lei do piso. Porque dizia que não tinha dinheiro. E a lei diz o seguinte, não tem dinheiro, prove que não... A lei diz, prove que o município não tem dinheiro, que nós vamos fazer complementação. Vocês sabem quantos municípios hoje recebem uma complementação para pagar o piso para o professor? Nenhum. Eles não conseguiram provar que não tem dinheiro. Então, a gente precisa entender que o piso, ele é uma conquista nossa, dos trabalhadores da educação. Não temos que politizar e dar nome de quem quer, porque é nosso. E é um projeto, a educação, ela só vai avançar a partir do momento que for um projeto de sociedade, onde a educação não pertence a governo, pertence ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ter um projeto para a educação e fazer valer o que está na lei. Porque senão fica um governo aqui, um prefeito ali, um presidente aqui. Não. É um projeto de Estado, e é isso que a gente precisa entender, que o piso nacional é um projeto de Estado, e que nós estamos aqui hoje nos colocando para esclarecer todas as questões, todas as dúvidas, e caso precisem, a gente senta novamente com a comissão, com quem não é da comissão de educação dessa casa, para que a gente possa, juntos, coletivamente, fazer uma conversa com o prefeito e ver quais são as reais condições e o que é que a gente pode avançar neste sentido. Então, a nossa vinda aqui hoje é essa, é esclarecer e pedir o apoio de vocês e sentarmos todos juntos. Os vereadores, a PP junto com os trabalhadores, que tem uma comissão, com a secretária e com o prefeito, para que a gente, junto, ache uma solução, porque é importante, é necessário a gente fazer essa valorização dos trabalhadores. Só mais uma pergunta, mas vocês já tentou conversar com o prefeito a respeito disso, marcar uma reunião? Não deu certo? Ô, Luciana. Você também saiu contente. Até a secretária saiu contente. Mas isso, e é bom a gente fazer essa conversa aqui, para que a gente possa sentar no mesmo espaço e conversarmos a respeito disso, né? Só para confirmar, os representantes da Comissão da Educação o professor Davi, a Gleice e Daniel. Pelo jeito, o pessoal está cansado de ficar conversando, não resolver, né? Foi o que ela falou agora há pouco, desde...
Ele fez isso. Ele fez com os agentes sanitários. Saúde também. Foi a mesma coisa. Alguém sabe quanto é a Mas veja lei de bem, responsabilidade fiscal? de nós, acho que você já tem o apoio. Acho que até... Não está alto, não. Não estava alto, não. 40 e pouco. Mas o projeto chegou Vereador aqui, Silvio. vamos votar. Agora eu não sei por causa do concurso, mas... Mas assim, igual a professora ali disse agora há pouco, todo mundo sabe, né, que quando envolve dinheiro tem que vir de lá para cá para a gente apoiar. E como o vereador Silvio disse, certeza que na hora que chegar aqui para a gente, Você já tem o todos vão aprovar. Óbvio, isso aqui pode insistir na rede social, ou pode vir aqui, né? É claro que vai ser aprovado. Vocês estão pedindo o apoio. Tem o apoio, na minha pessoa tem o apoio de chegar e cobrar o prefeito, né, nesse sentido. Agora, na hora de fazer o projeto, colocar o valor, é ele. Pode sim, pode falar. Oi, Linéia. Então, mas aí isso acontece, né? Não, entendi o que disse. Mas, mas é o que eu falei, se a gente reprova, volta. Aí vocês têm que... Então, é questão de vocês têm que dar um feedback pra gente. Vocês têm que chegar e falar, nós não queremos. Nós não estamos conscientes que esse aumento, não queremos esse aumento. Né? Porque eu reprovo esse aumento sem saber que vocês não querem. Aí quem que vai levar a culpa? Então. Não sei, então precisa de alguém Então, de vocês aí vocês têm que passar pra gente, nós não queremos. Vocês precisam avisar, porque se a gente não der 10% para vocês, só um instante, por favor. Por favor, se a gente não der 10% para vocês, igual o Edmar falou, reprovou esse ano na casa só ano que vem. Por isso não a construção coletiva. Não volta de novo na Câmara, não, então tá bom, você 15%. Não vai ter isso. Pessoal, 10%. Meu presidente. Não, sim, isso que eu quero dizer para você. Mas eu preciso saber de vocês. Só um minuto, Linéia. Por exemplo, quando veio aquele projeto aumentando 20%, por que nós aprovamos? Porque foi decidido como um acordo. Se o prefeito mandar aqui 5% e vocês não tiverem de acordo, nós não vamos aprovar. Está entendendo? Nós não vamos chegar aqui a aprovar alguma coisa que não vai estar de acordo com os professores. Mas, na verdade, viu, eu sempre uso falar que toda ação tem uma reação, né? Essa questão do piso criou esse problema dos professores mais antigos, né? Como que eles estão falando, o professor que está entrando hoje vai estar ganhando igual ou quase igual um professor que está ali já há 20 anos. Então, com todos os problemas que tem que ser discutido, como que vai ser feita dessa situação, né? Então, a gente, de minha parte, né? A gente tem todo o respeito aos professores, que eu sempre falo, a gente entrega nossas crianças, né? Desde quando nasce na creche, na mão de um professor, é muita responsabilidade pelo tanto que ganha. De minha parte, eu vou estar conversando com o prefeito, né? Vou estar levando essa situação, vamos procurar estar reunindo, discutindo, também ver a posição dele a respeito disso, que eu, na verdade, não conversei com ele depois dessa outra situação. Então, de minha parte, eu vou fazer isso aí. Ô, seu Valentim, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que não vai adiantar você falar, depois ele vai te falar uma coisa, o Silvio vai lá conversar, ele fala outra, os professores vai lá, ele fala que vai fazer e depois não faz. E eu acho, a única solução que a gente tem para resolver isso, reunir o prefeito, vir nessa casa, vocês de novo, retornarem aqui, sair daqui com a solução pronta. Não o professor... Não, porque eu acho que não adianta nada vocês virem. A gente, lógico, a gente vai estar sempre de apoio com vocês. Mas vocês vão lá, o prefeito fala, eu vou dar. Aí faz, acho que quantos, nem sei, 2 anos. Nunca deu. Aí vocês vêm, aí o Valentim vai lá e conversa com ele, eu vou dar. Aí o Silvio vai lá e ele fala uma coisa. O Reginaldo vai lá e fala outra coisa. E nunca vai sair do papel, então reúne todo mundo, vem nessa casa, sai daqui pronto e os professores felizes. Só que é muito importante falar, quando não quer tem que avisar a gente, porque depois de reprovado, durante o ano não faz mais. Posso fazer um encaminhamento? Assistir reunião, Posso fazer um encaminhamento? Ó, eu vou fazer um encaminhamento. Eu acho que o que ele colocou aqui é válido, mas a gente precisa fazer uma construção, tá? Então, a minha proposta é reunir a comissão de dirigentes de professores, a secretária, o prefeito e a comissão
de educação, para a gente iniciar uma conversa e, nesta reunião, a gente apontar quais são as dificuldades e quais são os caminhos que a gente vai traçar. E, a partir daí, a gente abre uma mesa de negociação com o legislativo, o executivo e a categoria. Aí a gente começa, então, a fazer os encaminhamentos, porque aqui, eu entendo, né, eu estava conversando com, esqueci seu nome, a Grace, que a gente, né, eu entendo que essa casa, ela está para ajudar a gestão no sentido de orientar, né, porque isso traz benefícios para toda a comunidade. Aí, assim, por isso que eu acho que é importante a gente juntar nesse momento, né, e já sair, assim, a Câmara pode chamar o prefeito, porque como é uma lei e o prefeito não está cumprindo essa lei, cabe a essa casa conversar com o prefeito. Olha, o que está acontecendo? E, se for necessário, a gente pensar junto numa solução, tá? É isso, seria o encaminhamento. Deixa eu só, peraí, calma, deixa eu... Então, só para a gente entender. Problema maior, plano de carreira, é isso? Plano de carreira... Não, vamos em ordem. Plano de carreira. Reajuste. Então, o que é primeiro? Reajuste primeiro. Plano de carreira, reajustes. Isso, não. Você falou de um prazo, 1º de maio, alguém falou alguma coisa assim, que tem um prazo ou não? Parece que eu ouvi alguma coisa que tem que ser cumprida até o 1º de maio, alguma coisa assim? Ela falou que vai ser. Mas assim, vai ser cumprido ou vai ser aprovado? Ah, tá. Então tem um prazo para... Marca uma reunião com todos, comigo, o prefeito está aí. Não, é isso. Ó. O apoio, você sabe que a gente tem, a gente... É bom a comissão e os professores. Mas é melhor você trazer todo mundo. Eu confio. Não, a gente tem que saber, pra gente, já que tem que cobrar, não adianta a gente chegar e começar a cobrar coisas que não vai... Acho que pode falar, fala, Romildo, fala. A Romildo quer falar. Fala. Eu não tenho vergonha de falar. Aí, o ano passado, os 20% não foi no começo da tabela. Agora, mais esse ano, então a gente está perdendo um ano. Aonde está o valor do nosso trabalho? A sociedade formada pelos professores. Todas as profissões dependem de um professor.
Sim, não, mas nós vamos financeiro, Então, quando a gente foi implantar o plano de carreira EAD, a gente não precisava perguntar o aumento. Os prefeitos olhavam e falavam, tanto o secretário ou o Recursos Humanos, já saiu o valor percentual do aumento do professor? Porque, como diz a lei, eu acompanho o portal, saiu a lei com o valor do aumento dos funcionários da Câmara, tudo, saiu o aumento dos funcionários gerais, escrito lá, e não se aplica aos professores, porque tem estatuto próprio. Isso. Aí quando saiu embaixo do professor, aí a gente desmonta. Tem estatuto próprio, tem a lei própria, mas não pode. Mas não segue. Não, aí o Fernando, na reunião, ele falou assim, mas eu uso mais de 100% do FUDEC. Eu falei, ótimo, mas a educação tem os 25% dos impostos, além dos outros recursos que são oriundos para a educação. Então, a gente sabe, eu pelo menos sei que o município teve um superávit de quase R$700 mil no ano passado, no final do ano, para gastar da educação. Então, por que não valorizou a gente o ano todo? É ótimo. Usou com o salário, mas usou É, outras isso coisas. ele não investiu na gente, mas ele investiu em equipamento, em material, ótimo. Mas e nós? De que adianta ter o material de última geração, sendo que nós não estamos sendo valorizados? Que estímulo você tem? Então a gente precisa do apoio de vocês. Eu vou reiterar minha fala. E quando vier alguma coisa, que vocês liguem para qualquer um dos professores. Ó, chegou uma coisa Tem a aqui. comissão, liga para a comissão. Chegou alguma coisa aqui, por quê? A gente não sabia dessa do aumento que ia ser só esse 5%. Eu ainda vi porque eu olhei lá o portal, eu olho da terça e sexta, é sagrado. Eu entro mesmo e vou olhar. Às vezes eu fico pesado que eu não concordo com certas coisas. Porque, mas eu olho, a gente. Bom. Porque pegar um gancho aqui, o Daniel falou que ele deu muito trabalho quando ele era criança. Eu fico imaginando hoje, naquele tempo, a minha mãe tinha uma mira no apagador que vocês nem imaginam. Aí, ó. Hoje vocês não podem fazer nada. Só para deixar claro que a casa apoia totalmente vocês. Está faltando essa ligação, essa fonte de ligação. Vamos sair daqui marcada essa reunião, então? Porque naquele dia lá, eu também estava presente na reunião. Ele falou, aí a gente estava para marcar uma reunião. Só que daí ele não estipulou assim, uma data, ele começou a brincar, né? Vamos marcar para sexta-feira, então o presidente comunica o prefeito e a gente resolve. Era para vocês marcar uma reunião, não marcaram? Não, era assim. O Fernando, ele pegou e falou assim que ele desconhecia a nossa tabela. Que ele ia conversar com a RH para ver. E realmente, né, igual vocês agora, vocês também não conhecem o plano de carreira. Né? Então, assim, a tabela também ele ficou surpreso que ele não sabia como que era. Daí ele falou que ia se reiterar. Inclusive, ele pegou uma cópia que ela entregou para ele. Ele dobrou e guardou. Aí nós falamos assim, voltamos a conversar. Aí ficou para marcar essa reunião. Só que a gente marca, a gente protocola tudo, daí não acontece a reunião. 30 dias, né? Então já se passaram 30 dias. Ô Silvio, vamos marcar aqui, o presidente comunica aí, notifica o prefeito tem que comparecer. Né? Porque nós precisamos, né? A gente precisa de caminhar. Igual eles falam assim, né? Igual desde 2020, a gente nem queria participar da reunião. Aí não podia porque tinha outras coisas, para a pandemia tá. Mas aí depois o ano passado também. Só que daí eles falam assim que nós deixamos para depois, mas se for ver quantas reuniões que nós já temos protocolado ali. Vamos fazer assim, ó. Para mim, eu vou conversar com o prefeito, né? Sobre essa reunião para a gente poder fazer. Só que eu precisava procurar uma pessoa para me avisar, né? Porque uma pessoa. A comissão, quem que é? A gente pode mandar. A gente encaminha para vocês. Ah, sim. Tá. Porque aí. Nome de telefones. Porque aí eu já aviso.
o prefeito marcando essa reunião, peço para ele marcar, assim que ele marcar eu passo para vocês, entendeu? Dessa comissão, ó, marcou para tal dia ou não marcou, entendeu? Né? Aí vai depender dele, mas eu vou atrás dele e me comprometo a fazer isso aí. A parte, senhor presidente, eu acho mais interessante o seguinte, desculpa, nós, na casa, fazermos uma convocação para o prefeito vir aqui, juntamente com o pessoal do sindicato, dos professores, aí nós pedimos essa convocação, ele tem por obrigação de vir. Se é sugestão do vereador, o vereador pode fazer. Bom, não sei, pelo menos deve vir, né? Então eu acho que mais interessante seria isso aí. Sim. Vocês não concordam com isso aí? Pode. Concorda? Eu acho mais interessante. Entendeu? Porque promessas estão cheias já. Porque só sobra pra gente. Traz o cara aqui e ele que vai resolver. O cara vem para tratar de uma estrada aqui, do negócio lá, daí não vem aqui. Ele tá viajando? Por que ele não tá aqui então? Eu posso apresentar para vocês a comissão? Deve. Peraí. Deve. Existe uma comissão, né? Porque até o próprio prefeito disse há um tempo, um determinado grupo de professores, para até aqui, né? Sim. Então foi feita uma comissão, eu vou falar. Quem que é? Então é a Sandra, sou eu, Elinéia, Rosângela, que não está, Bel, Romilda, Alessandra, Dailce, Juliane, Mara, Marilda, Leonilde, Valquíria. Só as bravas. É assim, deixa eu só falar. Fala, É que Sandra. nós colocamos assim, sempre às 6. Claro que vai vir às 12, porque a gente sabe que é muito comum. Só que muitas vezes eu estou em sala, mas a Valquíria está podendo naquele horário que ele marcou a reunião. Então nós colocamos entre nós um tipo uma suplente para que Sim. vários suplentes. Legal. Entendeu? Né? Nós colocamos assim, por exemplo, aqui. Eu não venho. Você pode ir no meu lugar hoje? Ela vem. Então não é que são 12 que vai todo. Pode dar um conselho político pra você? Quanto mais, melhor, tá? O dia que vocês forem conversar com ele. Fala a verdade, velho. A Linéia eu vejo todo dia, né? Então, né, a maioria eu vejo todo dia, né? Então, assim, dá para conversar com ele, para ver se consegue agendar. O professor falando que questão de convocação, ela tem uma sugestão, não sei. Então, assim, a minha sugestão, né, seria interessante a gente já iniciar uma reunião, em forma de reunião com o prefeito, com o legislativo, com a comissão de educação, né, a direção regional, junto com a PP e a secretária e o prefeito. Aí a gente inicia uma conversa para levantar os pontos, né, quais são os impedimentos, e aí a gente caminha para um outro momento. E aí a gente vai coletivamente fazendo uma construção de uma proposta para que venha aqui e seja aprovado, né, da melhor maneira possível. Né? Seria esse encaminhamento inicial. Bom, como eu disse, né, então vou falar com ele para a gente já tentar resolver isso aí. Tem mais alguma pergunta de vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então quero agradecer a vocês, né, por ter vindo aqui, escolhido essa casa para vir debater esse assunto, pela confiança que estão depositando aqui na gente, nos vereadores. Dizer mais uma vez que depender dessa casa, certamente será feito para o bem de vocês. Pedir também que, né, sempre para estar perguntando assim, ou assistindo também a reunião, questão quando for falar de aumento salarial, principalmente de vocês, que vocês aceitam ou não, né, para a gente estar trabalhando junto com vocês. Como é que a gente vai aprovar uma coisa se vocês não querem? Né? Então, procurar também, né, vir até aqui conversar com a Débora, pode ser, ou assistir a reunião, vir aqui de segunda-feira assistir a reunião nossa. Agradecer também ao pessoal do sindicato que está aqui, né? E
A senhora que explanou muito bem aí. E parabenizar essas guerreiras que são os professores aqui da nossa cidade e do Brasil todo. Tá bom? Muito obrigado. A gente que agradece o espaço que vocês deram e a possibilidade da gente estar falando sobre educação. Enfim, a gente está à disposição para qualquer momento que vocês queiram tirar alguma dúvida, a gente vai estar à disposição para vocês. Obrigado. Resumindo, no dia que nós vamos voltar? Amanhã? Vamos marcar para segunda-feira, 7 horas. Sexta-feira ou segunda? Segunda. Ah, tem. Não, ele vai notificar. Viu? Isso assim já. Certo, ó. Para falar para vocês, não vou escolher data, não sabe se vai participar. Certo, é o presidente lá, conversar com ele. Se ele não tiver aqui. É. Mas aqui já tá ele aqui a boa hoje. Já fugiu daqui hoje, gravando. Deus ali. Nós vamos. Tem uma semana. Maria, nós vamos armar Arapuca primeiro para ver se nós pega ele. Para nós, qualquer dia serve, o problema é ele aceitar. Quando a gente conversa segunda-feira, você não vai vir, mas a gente conversar isso. Nesse sentido. Agora, se ele falar assim, para nós terça-feira tá bom, porque vamos resolver essa Eu tô falando assim, na próxima segunda, aí tem tempo de vocês entrar